Queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um assunto extremamente delicado, um tema capaz de abalar as estruturas de muitas crenças arraigadas. Estamos falando do Natal, uma data que o mundo celebra com tanta devoção e alegria, mas que, segundo uma das mais respeitadas mensageiras de Deus, pode ocultar perigos espirituais profundos. O perigo do Natal não está apenas na superficialidade, mas em suas raízes e nas consequências silenciosas que ele traz para a vida do cristão que busca a verdade pura. Preparem-se para conhecer a mensagem completa e muitas vezes esquecida de Ellen White sobre esta festividade. É uma jornada de descoberta que pode mudar para sempre a sua perspectiva. Mas antes de começarmos esta revelação chocante, peço que você demonstre seu apoio à verdade. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, se você ainda não é inscrito, para fortalecer esta mensagem no mundo. Ative também o sino de notificações para não perder nenhum de nossos estudos profundos e reveladores. E principalmente, compartilhe este vídeo com outros irmãos e amigos. Eles precisam conhecer este alerta urgente. Ajude-nos a levar luz àqueles que estão cegos pelas tradições humanas. O tempo é curto e a verdade deve ser proclamada. Vamos lá. O Natal é apresentado como uma festa cristã, mas Ellen White nos faz um questionamento fundamental. Onde está Cristo no meio de tanto consumismo? Muitos dizem que o Natal é o aniversário de Jesus, mas as evidências bíblicas e históricas apontam claramente que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Esta data, na verdade, foi assimilada de festividades pagãs antigas, como a Saturnália romana e o culto ao deus Sol invicto, com o intuito de facilitar a conversão de pagãos ao cristianismo. Ellen White, em seus escritos, nos adverte contra a mistura do santo com o profano, da verdade com o erro. Qualquer adição de elementos pagãos à adoração pura desagrada a Deus. Ela nos mostra que o Natal, como é celebrado hoje, apesar de ter intenções nobres em alguns corações, serve principalmente para desviar a mente das pessoas do verdadeiro sacrifício de Cristo e de sua segunda vinda. O perigo central, e isto é chocante, reside na idolatria. Não a idolatria de estátuas, mas a idolatria do dinheiro, do prazer, da ostentação e da fantasia. O espírito de compra e venda, de troca de presentes caros e da preparação de grandes banquetes ocupa o lugar que deveria ser reservado para a humilde reflexão sobre o plano da salvação. Ellen White faz uma crítica contundente à forma como o dinheiro é gasto nesta época. Milhares são desperdiçados em bens supérfluos. Estes recursos deveriam estar sendo usados para sustentar a obra missionária, para alimentar os pobres e para levar a mensagem do Evangelho ao mundo. Em vez disso, o cristão se endivida para acompanhar a pressão social e o modismo de um mundo focado apenas no materialismo. Isto é contrário ao princípio bíblico de mordomia fiel. Ela escreve que, se as pessoas reunissem os meios que gastam em presentes de Natal, os quais não trazem nenhum benefício duradouro, muitas almas poderiam ser salvas. A árvore de Natal, um símbolo tão onipresente, também recebe atenção em seus escritos. Embora ela não a condene diretamente como um símbolo do mal, ela alerta para seu uso. A árvore, muitas vezes, é carregada de enfeites brilhantes e piscantes, desviando a atenção de Cristo para o elemento visual e para o Deus deste mundo, Satanás. Ela sublinha que o gesto de pendurar coisas na árvore remete a costumes antigos que nada têm a ver com a fé cristã evangélica e verdadeira. O ponto de equilíbrio, segundo ela, seria se o dinheiro gasto nos enfeites e presentes fosse coletado e dedicado à ajuda de necessitados, principalmente dos órfãos e viúvas. Isto sim
seria transformar um costume mundano em um ato de verdadeira caridade cristã, honrando a Deus e não ao mundo. Muitas famílias cristãs enfrentam problemas de relacionamento nesta época. O estresse das compras, a pressão por grandes festas, acabam por destruir o verdadeiro espírito de amor. Ellen White nos convida a rever o que é prioridade. Se o Natal é um peso ou uma causa de tensão, ele está servindo a um propósito errado. O princípio é claro. O tempo dedicado a Deus não pode ser roubado pelas exigências sociais de uma festividade criada por homens e influenciada pela mundanidade. Além disso, o perigo do Natal também está em promover um sentimento de falsidade e hipocrisia. Pessoas que passam o ano todo distantes de Deus, de repente, se sentem piedosas e caridosas apenas em dezembro. Esta espécie de religiosidade de temporada não é o que Deus espera de nós. Ele quer um compromisso contínuo e sincero, não uma demonstração anual. Ellen White chama esta prática de adoração vã, onde os lábios honram a Deus, mas o coração está longe dele. O Natal tem o poder de seduzir as pessoas para esta armadilha espiritual. A fantasia de Papai Noel, por exemplo, é vista por ela como uma fábula que desvia a mente das crianças da verdade absoluta e do ensino bíblico. Ao inventarmos histórias, ensinamos nossos filhos a acreditar em mentiras, o que prejudica a confiança que deveriam ter na palavra de Deus. O fato é que devemos celebrar o nascimento de Cristo todos os dias, através de uma vida consagrada e cheia de boas obras, e não apenas em uma data arbitrária. Ellen White enfatiza que o maior presente que podemos dar é o nosso próprio coração, inteiramente dedicado a Jesus Cristo. Muitos cristãos argumentam que o Natal é uma oportunidade de testemunho, mas devemos perguntar: estamos testemunhando Cristo ou o espírito do mundo? Se nossa celebração é idêntica à dos ímpios, onde está a nossa separação e nossa santidade? Devemos ser um povo distinto, com costumes que honram apenas a Deus. Ellen White sempre foi muito clara sobre a necessidade de sairmos de Babilônia. E isto inclui abandonar costumes e tradições que têm suas raízes no paganismo. O Natal, neste contexto, é uma forte corrente que prende muitos filhos de Deus às práticas mundanas. Somente a luz da verdade pode nos libertar. O grande perigo é que, ao participarmos dessas festividades, diluímos nossa fé e perdemos nossa identidade como remanescente daqueles que guardam os mandamentos de Deus. A preocupação dela não era simplesmente proibir uma festa, mas salvaguardar a pureza da mensagem do Evangelho e a santidade do povo de Deus nos últimos dias. A igreja remanescente deve viver cada dia com a seriedade de quem espera a volta de seu Senhor, e não se distrair com as festas e alegrias superficiais da terra. Ellen White nos chama à ação. Em vez de presentes caros, demos o nosso tempo e as nossas habilidades para o serviço. Isso é o que significa verdadeiramente honrar a Cristo. O legado dela é um chamado urgente à reforma e à restauração de tudo o que foi perdido na escuridão da Idade Média e da mistura com o mundo. Deixemos as luzes piscantes e o brilho falso do Natal para trás e voltemo-nos para a luz verdadeira que é Cristo. O perigo é real, mas a vitória é certa para aqueles que ouvem a voz do céu. Analise sua prática e decida ficar com a verdade absoluta. Que Deus te abençoe nessa jornada de descoberta e santificação. Queridos irmãos, se você chegou até aqui, é porque seu coração deseja a verdade pura. O que acabamos de explorar é apenas a superfície do profundo alerta de Ellen White. Estamos prestes a mergulhar no abismo das raízes históricas e espirituais desta festividade, expostas pela mensageira como um desafio à santidade. O conflito não é apenas sobre uma data,
mas sobre a alma da adoração e o compromisso do povo que se prepara para o encontro com Cristo. Muitos dizem: celebramos o Natal para honrar o nascimento de Jesus. Mas quando examinamos o céu, percebemos que ele nunca solicitou tal homenagem em dezembro. A Bíblia é silenciosa sobre o dia, e isto é um ponto-chave. Deus preferiu não revelar a data exata, talvez para evitar exatamente que ela fosse elevada à categoria de um dia santo ou de adoração. Ellen White reforça o conceito de que Deus sempre preferiu a obediência e o serviço às grandes festas e cerimônias. Ele quer um espírito de louvor contínuo. O Natal, com sua pompa e circunstância, distrai o cristão da verdadeira obra que deve ser feita, a preparação pessoal para a volta de Jesus. Vamos agora às raízes pagãs, onde o perigo se torna evidente. O dia 25 de dezembro era o ponto alto das festividades em homenagem ao Deus Sol. Era o Natalis Solis Invicti, o nascimento do Sol Invicto, celebrado com banquetes, trocas de presentes e exageros que Deus sempre condenou. A Igreja de Roma, num esforço para integrar os novos convertidos pagãos, simplesmente trocou os nomes, mantendo as práticas. Substituiu-se o culto ao Sol pelo culto ao Filho. Esta mistura, este sincretismo, é o que Ellen White chama de vinho de Babilônia, uma doutrina ou prática corrompida que contamina a adoração pura. Ela afirma que somos chamados a sair de Babilônia para não participarmos de seus pecados. Isto inclui rejeitar suas tradições que não têm respaldo nas Escrituras. Pense no símbolo da árvore de Natal. A mensageira diz que pendurar velas e presentes nela é um costume de raízes pagãs. Na antiguidade, árvores perenes eram adoradas como símbolos de fertilidade e vida no meio do inverno, uma prática que desagrada profundamente a Deus. O livro de Jeremias, capítulo 10, já condenava a prática de cortar árvores, enfeitá-las e fixá-las com pregos, chamando isso de Estatuto dos Gentios. Ellen White, embora tenha suavizado o uso da árvore sugerindo que fosse para arrecadar fundos para os pobres, não endossou sua origem ou uso mundano. Ela estava claramente tentando direcionar uma prática já arraigada para um proveito espiritual, mas seu alerta sobre a idolatria dos costumes permanece. Agora, vamos falar sobre o consumismo, que é o grande perigo atual. O Natal é, acima de tudo, um motor financeiro para o comércio. Ellen White via o desperdício de recursos como um pecado grave contra o Deus que é dono de tudo. Somos apenas mordomos. O cristão é pressionado a gastar o que não tem, a comprar presentes inúteis que serão esquecidos em poucas semanas, apenas para seguir um ritual social. Este espírito de endividamento e ostentação é oposto ao espírito de humildade e sacrifício de Cristo, que nasceu em uma manjedoura. Ellen White escreve que, se o dinheiro gasto anualmente em presentes de Natal fosse dedicado à obra missionária, o Evangelho já teria alcançado todo o mundo. Pense nisso. Cada centavo gasto em algo superficial é um meio de evangelismo roubado da grande comissão. Isso é mais do que um perigo, é uma tragédia espiritual. A fantasia do Papai Noel é outro ponto crítico. A criação de um mito que se sobrepõe à verdade de Cristo é altamente prejudicial. Ao ensinar fábulas aos nossos filhos, estamos minando a confiança deles na veracidade da palavra de Deus. Uma mentira, mesmo que bem intencionada, abre portas para a dúvida. Ellen White enfatiza que os pais devem ser extremamente cuidadosos para nunca plantar sementes de incredulidade nas mentes de seus filhos. Papai Noel é uma fábula. O foco no eu e no prazer pessoal, nesta época, é inverso ao ensinamento de Cristo de amar e servir ao próximo. O Natal mundano transforma tudo em autossatisfação.
A mensageira nos chama a viver uma vida de constante abnegação, deixando de lado os desejos e as práticas do mundo para seguir o modelo perfeito de Jesus. O tempo de dezembro, que deveria ser usado para maior reflexão e estudo bíblico, é consumido pela correria, compras, preparativos de festas e reuniões sociais. Isso rouba o tempo de Deus e desgasta o cristão, fazendo-o chegar ao ano novo cansado e espiritualmente vazio, em vez de revigorado. O perigo maior é o conformismo. Muitos cristãos participam do Natal simplesmente porque todos fazem isso e por medo de serem excluídos ou julgados pelos familiares. Ellen White adverte que Deus terá um povo que não se conforma com este mundo, um povo que ousa ser diferente e que segue a verdade, ainda que fique sozinho. A separação do mundo é um princípio fundamental da fé adventista e o Natal é um dos testes mais difíceis para essa separação. Em vez de celebrar uma data de origem pagã, ela nos convida a reverenciar o evento do Calvário, que é o verdadeiro motivo de nossa esperança e adoração. O maior presente foi Jesus Cristo, dado por Deus para morrer por nós. A verdadeira celebração é a gratidão demonstrada em uma vida santa. Ellen White defende que devemos ter eventos especiais ao longo do ano para exaltar Cristo, mas sem as conexões e os excessos mundanos que o Natal acarreta. Isto inclui reuniões de ação de graças, encontros com foco em ajudar os necessitados e cultos que reforcem as doutrinas de nossa fé. A advertência final é sobre o perigo de perder o discernimento espiritual. Ao aceitarmos práticas corrompidas, nossa visão fica turva. O povo de Deus deve ter olhos limpos e um coração puro, capaz de distinguir entre o ouro puro da verdade e o brilho falso das tradições humanas. O Natal, com seus encantos, é uma forma sutil de Satanás desviar o povo de Deus do alvo principal, a salvação e a preparação para o céu. Portanto, querido irmão, a escolha é clara: seguir o mundo e suas tradições, ou seguir a voz da reforma e da verdade que ecoa através dos escritos de Ellen White. O perigo é real, mas a recompensa da fidelidade é eterna. Que sua família possa tomar a decisão correta e consagrar cada dia a Deus. Amém.